Então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conferência no âmbito da gestão de projetos. Desta vez, a nossa conferência tem como título Gestão de Projetos, abordagens tradicionais, ágeis ou híbridas. Eu vou ter o papel de moderador nesta conferência. O meu nome é António Cabeças, a maior parte das pessoas já me conhece. Sou doutorado em Economia e professor associado na Universidade Autónoma de Lisboa. Os oradores serão a professora Adriana Fernandes, que é doutorada em Ciências e Tecnologias da Informação e professora auxiliar também na Universidade Autónoma de Lisboa. E como convidados temos o professor Miguel Carvalho e Melo, que é Global Director of Innovation no GPM Global e é também Founding Partner na Pomegranate. E o professor Hélio Costa, que é doutorado em Computer Science and Systems Engineering e é o Flex Hybrid Model Developer. Sejam bem-vindos e muito obrigado por terem aceito o meu convite para esta conferência. Eu vou começar então com a componente introdutória para depois passar a palavra aos oradores. Eu vou-vos falar aqui um bocadinho sobre gestão de projetos na economia digital, como algo introdutório para aquilo que será, digamos, o conjunto de apresentações que temos preparadas para hoje, para esta conferência, para que no final todos os participantes possam conversar e também os assistentes colocar questões que achem que sejam pertinentes sobre este tema e que nós teremos todo o gosto em responder e ficamos disponíveis nesse sentido. Portanto, vou-vos falar um bocadinho sobre a gestão de projetos na economia digital, porque é o enquadramento que temos atualmente. Não podemos deixar de pensar em gestão de projetos num contexto de economia digital nos dias de hoje, sabendo que, obviamente, depois a seleção das abordagens ou a escolha das abordagens ou da abordagem que vamos aplicar para o nosso projeto será fundamental para conseguir sucesso ou pelo menos aumentar a probabilidade de sucesso desse nosso projeto. E é consensual considerar que é na década de 50 do século XX que se inicia a época moderna da gestão de projetos. Isto porque a gestão de projetos já existe desde a antiguidade, quando pensamos na construção das pirâmides do Egito, ou até mesmo de todos os monumentos que foram construídos na época dos gregos, os edifícios, as estradas romanas, tudo isso passava por projetos. E em 1950 aparece o PERT-CPM, que é o Program Evaluation and Review Technique, PERT, e o Critical Path Method, que em conjunto consistiu, digamos, num procedimento para ajudar no planeamento dos projetos e na organização das atividades dos mesmos. Em 1965 aparece o IPMA, em 1969 aparece o PMI, em 1981 é emitida a primeira versão do PMBOK Guide, que já vai na 7ª edição atualmente. Em 2007 aparece o PM Square, o Open Project Management Methodology da União Europeia. Em 2009 aparece o Green Project Management. Em 2012 a primeira norma ISO ligada à gestão de projetos, a 21500. E em 2020 aparece uma alteração já e, digamos, uma nova norma ISO 21502 que substitui a 21500 ao nível da gestão de projetos. E apesar da evolução verificada nesta área, que foi, como vocês todos sabem, muito significativa, cerca de 50% dos projetos ainda falham, isto de acordo com o PMI, por problemas de comunicação. A comunicação é um fator-chave para o sucesso dos projetos. Planeamentos deficientes, enfim, planeamentos mal feitos ou irrealistas e definição de prazos irrealistas na perspectiva daquilo que será o prazo de cumprimento desse mesmo projeto. O GPM Global considera que estamos a evoluir do modelo tradicional Triple Constraint para um modelo bastante mais complexo. Inicialmente nós tínhamos um modelo com 3 dimensões, tempo, custo e âmbito, e se conseguíssemos cumprir com o projeto, cumprindo com o tempo, custo e âmbito, obviamente esse projeto teria qualidade, ou poderia-se considerar que teria qualidade. Agora, incluímos para além do custo, tempo e âmbito, temos também o risco, o valor e os benefícios que o projeto pode trazer, enfim, com preocupações e numa perspectiva daquilo que é o social, ligado a pessoas, da economia e do ambiente, ligado à prosperidade e ao planeta, e a processos e produtos, que é algo que é os 5 P's que
o professor Miguel Carvalho e Melo vai depois falar na sua apresentação. Estamos a viver a quarta revolução industrial, caracterizada por grandes mudanças associadas à transformação digital, num contexto de economia digital. Só para relembrar, aqui com um boneco cujo autor foi o professor Marques da Silva, em 2020, a quarta revolução industrial é caracterizada pelo aparecimento dos robôs, pela inteligência artificial, pela internet das coisas, pelo big data, pelo quantum computing com grandes capacidades de processamento e também quantum communications. A economia digital incorpora a internet, tecnologias e dispositivos digitais nos processos de produção, comercialização e distribuição de bens e serviços. E podemos definir aqui 3 layers, como a economia digitalizada, a economia digital e o setor digital base. Basicamente, o que compõe a economia digitalizada é a indústria 4.0, a economia algorítmica, a agricultura de precisão, o e-commerce, o e-business. A economia digital é caracterizada pela economia de plataformas, pelos serviços digitais, pela economia de partilha e pela economia gig. Aqui a economia gig é no sentido que os postos de trabalho são relativamente voláteis e podem mudar rapidamente, como por exemplo um motorista Uber ou um indivíduo que entrega Uber Eats, é um indivíduo que se enquadra numa economia dita gig. E o sector digital base tem a ver com o fabrico de hardware, consultoria de software e IT, serviços de informação e telecomunicações. E a quarta revolução industrial apresenta desafios importantes. Klaus Schwab, em 2016, referiu que as mudanças na quarta revolução industrial são tão profundas que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. E a quarta revolução industrial distingue-se das anteriores revoluções por 3 características principais. A primeira é a sua velocidade. Tudo acontece muito rapidamente. A segunda é a sua amplitude e profundidade. E a terceira é o impacto sistémico, porque tudo está interconectado, portanto existe uma ligação muito forte em todas as áreas com a utilização das novas tecnologias. E aqui, como um exemplo interessante, o telefone tradicional demorou 75 anos a chegar a 1000 utilizadores. Isto para caracterizar, digamos, a velocidade da quarta revolução industrial. O telemóvel demorou apenas 2 anos a atingir este número e há uma evolução muito rápida para o conceito de smartphone, que foi, enfim, parece que ontem, não é? Também a inovação associada às novas tecnologias está a ser confirmada pelo crescimento do número de patentes registadas no European Patent Office. A rápida evolução na miniaturização de transistores, verificada ali entre 2002 e 2015, possibilitou um aumento significativo na capacidade dos processadores. E o uso global da internet está a crescer significativamente a cada minuto. E com o 5G, permitindo maiores taxas de transmissão de dados, com maiores capacidades de processamento, com o Big Data e a inteligência artificial, a Internet das Coisas, ou Internet of Things, será finalmente uma realidade. Vivemos num mundo constantemente alterado pela tecnologia, porque há uma evolução rápida, com o aparecimento de edifícios, viaturas, agricultura inteligentes, por grandes progressos na medicina, banca digital, e-commerce e e-business, etc. E a utilização adequada das novas tecnologias digitais será fundamental para garantir o sucesso das organizações. Estudos recentes comprovam que as organizações inovadoras, que dão prioridade às capacidades e conhecimentos digitais, terão mais sucesso nos seus projetos. Vivemos assim uma nova realidade com uma mudança sistemática e profunda que exemplos recentes de empresas ajudam a ilustrar. Vamos ver aqui, por exemplo, na nova realidade de economia de partilha. A Uber é a maior empresa de táxis do mundo, mas não tem veículos próprios. O Facebook é um proprietário de média que não cria nenhum conteúdo. O Alibaba.com é o site de vendas business to business mais valioso, trabalha sem stocks. O Airbnb, que é o site de oferta de hospedagem, é um site de oferta de hospedagem sem ser proprietário de qualquer imóvel. Portanto, estamos a falar numa realidade de economia de partilha. E a revolução digital tem impactos. Existem impactos positivos nas organizações, na economia, na sociedade e no ambiente. Mais eficiência e produtividade, mais inovação, mais competitividade, uma maior redução de custos, mais satisfação dos clientes e ainda a melhoria da qualidade de vida.
E também, obviamente, na perspectiva da sustentabilidade, nesta perspectiva de impactos positivos, também impulsiona aquilo que se pode chamar por Sustainability Management. Mas existem outros que podem ser potencialmente perigosos. O aumento do desemprego e o problema da segurança global. Ao nível do problema do aumento do desemprego, será verdadeiramente um problema? Nós sabemos pela história daquilo que aconteceu nas revoluções industriais anteriores, em que houve sempre a preocupação com a perda de postos de trabalho. Mas, relativamente à utilização das novas tecnologias, existiram novas oportunidades de trabalho. E, de acordo com um estudo recente da Organização Internacional do Trabalho, vão surgir entre 120 a 150 novas atividades profissionais nos próximos 50 anos, muitas delas geradas pela própria tecnologia. Relativamente à segurança global, como vocês sabem, isto é de conhecimento geral, o cybercrime não tem fronteiras, existindo hoje uma consciência da importância de fortalecer o seu combate. E há também um risco iminente de guerras cibernéticas com base na utilização de tecnologia a partir de hackers especializados no tema, e isto obviamente deve deixar-nos algo preocupados, e o presidente da Microsoft, Brad Smith, defendeu na Web Summit de 2017 que a cibersegurança tem que ser uma das grandes causas do nosso tempo, precisamente por este problema de segurança global. Face ao avanço da tecnologia digital, surge-nos então uma questão, que é: como determinar se as inovações resultantes da nova transformação digital serão verdadeiramente úteis e se introduzem valor acrescentado? Há assim que identificar e quantificar riscos, positivos e negativos, resultantes da introdução de inovações associadas às novas tecnologias, para se decidir de forma consciente e equilibrada sobre o avanço de novos projetos. E vivemos numa sociedade que está assente num processo de globalização. Vários movimentos internacionais alertam para o facto do nosso planeta ter recursos naturais escassos, apresentar sinais decorrentes de alterações climáticas e de poluição, demonstrando preocupação cada vez mais forte com a sustentabilidade e com a questão ambiental. Os novos processos, que além de contribuírem para satisfazer as necessidades dos seus interessados, também devem contribuir com valor acrescentado para o meio ambiente e para a sociedade. E os projetos impulsionam as empresas e a economia, pois permitem inovar e são agentes de mudança. Só para terem uma ideia, cerca de 40% do PIB mundial é gerado por projetos bem-sucedidos. 40% do PIB mundial. Mas atenção, muitas empresas desapareceram ao longo do tempo porque não inovaram e não evoluíram. Veja o caso da Kodak, que apostou no negócio da película, ignorando completamente a evolução para a fotografia digital. E da lista original das 500 maiores empresas da revista Fortune em 1955, hoje apenas cerca de 70 dessas empresas permanecem ativas. Portanto, como dizia o Charles Darwin em 1809, não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem sequer as mais inteligentes, mas aquelas que terão mais capacidade de resposta à mudança. E isto aplica-se aqui, que nem uma luva, à questão das organizações e das empresas, têm que garantir que estão adequadas para responder à mudança. E nos processos de inovação, muitas vezes, há que dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Vejam o caso do avião. Se o homem desistisse de voar com o fracasso dos primeiros testes de voo, hoje não existiriam aviões. E há riscos na inovação, por que não dizê-lo e assumi-lo? Vejam, por exemplo, o desenvolvimento de robôs com inteligência artificial que estão a ser aperfeiçoados. Este Fábio é um robô, um simpático robô que foi contratado por um supermercado na Escócia para ajudar clientes. Mas não correu bem, os clientes não gostaram muito da ideia, não apreciaram muito o Fábio, diziam que o Fábio era muito insistente, às vezes não levavam os clientes para onde eles queriam, mas sim para onde o Fábio queria, e portanto começaram-se a irritar um bocado com o Fábio. Qual foi o resultado disto? Foi o primeiro robô da história a ser demitido. Portanto, o Fábio foi demitido do supermercado na Escócia, porque obviamente não correspondeu às expectativas dos clientes. Os projetos são fundamentais para as organizações inovarem. A economia digital, com inovação permanente, originada por novos projetos, apresenta enormes desafios pela frente. E penso que todos têm consciência
desta realidade. Para um projeto ter maior probabilidade de sucesso, a escolha de uma abordagem adequada que permita construir uma metodologia de gestão de projetos é fundamental. Complementarmente às abordagens tradicionais e ágeis, que apresentam pressupostos, princípios e objetivos bastante diferentes, aparecem recentemente as abordagens híbridas que pretendem reunir características positivas das abordagens tradicionais e das abordagens ágeis. E, para terminar, a evolução tecnológica está a ser muito rápida e nesta perspectiva vamos falar aqui na conferência sobre as diferentes abordagens a utilizar na gestão de projetos, sabendo também que já se prevê o aparecimento da quinta revolução industrial baseada no conceito de Human Robot Coworking. Ou seja, nós estamos a falar daquilo que é a importância das novas tecnologias digitais no âmbito da quarta revolução industrial, mas já há quem fale na quinta revolução industrial. E surgem, obviamente, questões legais, regulatórias, psicológicas, sociais e também éticas relacionadas ao trabalho colaborativo entre o homem e máquinas inteligentes que terão que ser respondidas num futuro próximo. E o futuro, como eu costumo dizer, já está a acontecer. Muito obrigado por me terem ouvido nestes 15 minutos de apresentação, que eu consegui não ultrapassar, milagrosamente, e, portanto, passaria a palavra à professora Adriana Fernandes para fazer a sua apresentação sobre as abordagens. Então, primeiro, deixa eu marcar meu tempo também, porque senão eu me atraso. Boa noite a todos, muito obrigada, professor Cabeças, pelo convite. Mais uma vez, obrigada pela confiança, né, por esses anos de troca na UOL. E, bom, o professor Cabeças me convidou aqui para falar um pouquinho sobre as abordagens ágeis e tradicionais e eu fiquei a pensar no que eu ia falar para não ser tão repetitivo, porque a maioria aqui dos nossos alunos, a maioria dos alunos que estão aqui a assistir essa conferência são nossos alunos de projetos, né? E já viram um bocadinho dessas duas coisas durante as aulas. Então, para não ser tão repetitivo, eu comecei a pensar um bocadinho e vi uma frase do Chris Anderson que vai de encontro com tudo que o professor Cabeças acabou de dizer sobre mudanças, né? Ele diz que não vivemos uma era de mudança, vivemos uma mudança de era, né? Que combina muito, casa muito com o que o professor acabou de dizer. Mas trocando em miúdos, o que ele quer dizer? A gente está hoje a viver uma era em que nós estamos a estudar, a trabalhar, a pesquisar e principalmente a aprender sobre um mundo que aos poucos vai deixando de existir, vai deixando de ser a realidade, né? Então, a gente tem que continuamente aprender a reaprender nesse novo mundo, né? O que eu quero dizer com isso? Então, pensem lá, antes, mais ou menos até a década de 90, a gente tinha um mundo que era previsível, o conhecimento era um conhecimento fixo, o saber era fixo, cumulativo, quanto mais a gente soubesse de cor, né? Mais coisas a gente soubesse de cor, mais inteligente, mais informações a gente tivesse, mais culto a gente seria, né? Se a gente soubesse, por exemplo, a tabuada de cor, né? A função da mitocôndria de cor, mais culto a gente seria. A gente tinha uma estabilidade do ambiente organizacional. O mundo ainda não era, vamos dizer, globalizado, a gente ainda não tinha uma economia digital. As organizações tinham uma hierarquia bem definida, uma estrutura que na maioria das vezes era uma estrutura linear ou uma estrutura funcional, com uma departamentalização bastante rígida, linhas de comando rígidas e havia o acúmulo de conhecimento, ou seja, o gestor acreditava que quem detém conhecimento detém o poder, né? Nesse contexto desse mundo, que era um mundo tradicional, a gente tinha também uma gestão de projetos, que era uma gestão de projetos baseada numa abordagem mais tradicional, baseada num modelo em cascata, né? Que é o nosso modelo waterfall, que é aquele modelo em que nós temos fases ou conjuntos de processos e uma fase só deve se iniciar quando uma fase anterior termina, né? Nesse modelo a gente tem uma estabilidade de requisitos, uma previsibilidade quanto ao que será desenvolvido, né? A gente tem conhecimento quanto ao que será desenvolvido. O foco aqui dessa abordagem era na tríade do âmbito,
tempo e custo, ou seja, primeiro a gente definiu o âmbito, a gente tinha que definir o que seria feito, e posteriormente, quando a gente tinha tudo definido, é que a gente ia definir o tempo, quanto tempo a gente levaria para desenvolver esse projeto e o custo desse projeto, né? Esse tipo de abordagem era caracterizado principalmente pelo gráfico de Gantt, ou seja, pelo cronograma do projeto, e a gente sabia que à medida que a gente fosse desenvolvendo o projeto, que as tarefas fossem sendo cumpridas, a gente chegaria, consequentemente, no fim do projeto. E também pela AWS, ou estrutura analítica do projeto, era uma das questões que caracterizava essa abordagem. Quanto às metodologias, a gente tinha, como o professor acabou de falar, né, a gente tinha o guia PMBOK, o Prince2, o PM Square, que eram metodologias que eram muito utilizadas, que são muito utilizadas nessa abordagem. Entretanto, lá pela década de 90, ainda num contexto de Guerra Fria, o mundo vira um mundo que é considerado VUCA. Surge o conceito, né, nos Estados Unidos de mundo VUCA. O que é esse mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? O que isso quer dizer? Né? Que o mundo ele se torna mais difícil de ser captado, de ser compreendido. Ou seja, há uma expansão das empresas, de empresas multinacionais. O mundo passa a ser globalizado. A criação de blocos econômicos como a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA. As distâncias parecem ter se encurtado com o advento das tecnologias e da internet. O consumidor passa a ter acesso a uma grande quantidade de produtos, né, que antes a gente não tinha, principalmente no Brasil, né, principalmente a questão dos carros, o Collor vivia dizendo que a gente só tinha sucatas andando na rua. O tempo parece agora mais escasso, a gente parece que o tempo se encurtou, né? Tudo é tão rápido, tudo é tão imediato, há uma necessidade constante e imediata. E as organizações parecem que cada vez precisam de mais informação e mais conhecimento para uma tomada de decisão que é também mais rápida. E nesse mundo VUCA, surge então uma abordagem ágil para a gestão de projetos. O que é essa abordagem ágil? Quando a gente pensa em ágil, muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o ágil é o Scrum, né? A gente confunde a abordagem ágil com uma framework Scrum. Na verdade, a abordagem ágil, ela envolve diversas frameworks como o Scrum, o Lean, o Kanban, o XP, como a gente já viu durante as aulas. Mas a abordagem ágil, ela é muito mais do que uma framework, ela é uma filosofia, ela é um mindset, é uma nova forma de se pensar o trabalho, de se questionar o trabalho, a forma que o trabalho é feito, se questionar as ferramentas de trabalho. Né? Então, quando a gente pensa no ágil, a gente tem que pensar numa nova ideia de transparência, de adaptação, de experimentação, de flexibilidade, de mudança. É trabalhar realmente com a instabilidade, né? Com esse novo mundo que é mais complexo, que é mais difícil. E o foco dessa abordagem ágil é nos 12 princípios e nos 4 valores do Manifesto Ágil, que a gente já vai ver daqui a pouco. E ele iniciou-se principalmente com projetos relacionados ao desenvolvimento de software. Então, a maioria aqui dos alunos é da área de tecnologia, não é? E à medida que a gente começa a desenvolver na área de tecnologia, começa a desenvolver sistemas na área de tecnologia, há um certo problema, principalmente com os clientes, que mudam de ideia constantemente. E quando a gente tem uma abordagem que é tradicional, quando a gente segue uma abordagem que é tradicional, é um bocado complicado a gente conseguir adequar o software a todas as mudanças solicitadas, principalmente porque o cliente pede mudanças não só porque ele quer as mudanças, porque é um desejo, uma vaidade do cliente, não, mas porque ele precisa se adaptar a um novo contexto. Né? Então, quando a gente pensa numa abordagem ágil, né? Quando a gente pensa numa equipe que é ágil, ela tem que seguir alguns valores. E muitas vezes a gente tem empresas aí que acham que trabalham de forma ágil, né? Trabalham em uma completa anarquia, trocam ali alguns nomes, né? Do gestor de projetos pelo Scrum Master e acha que já está ali a trabalhar de forma ágil. Mas quando a gente pensa em ágil, a gente tem que pensar em alguns valores. E desses valores, desses 4 valores, a gente tem valorizar mais os indivíduos e as interações, né? Mais do que processos e ferramentas, ou seja, a gente vai questionar
os processos existentes, as ferramentas existentes. Será que isso realmente vai funcionar? Será que isso funciona no projeto que eu estou a trabalhar? A gente vai valorizar o conhecimento do indivíduo. Aqui no Ágil, a gente vai trabalhar muito com pessoas que têm conhecimento, que são inteligentes, que entendem daquilo que estão a fazer, né? Aqui a gente não está mais a trabalhar como na era industrial, né? Com o Taylorismo, em que a gente tinha que dizer exatamente o que tinha que ser feito para a pessoa. Não, aqui no Ágil a gente deixa as pessoas pensarem, né? A gente contrata pessoas inteligentes justamente para fazer com que elas pensem em melhores soluções. Também quando a gente pensa no Ágil, a gente tem que pensar em software funcional. Quando a gente não trabalha com software, a gente tem que pensar em entregas, né? Pensar em pedaços de projetos que podem ser entregues, alguma coisa palpável, né? E isso é mais importante do que ter uma documentação realmente muito abrangente. A colaboração com o cliente, ou seja, a confiança, né? Trabalhar em equipa, realmente ter uma relação, ter uma troca com o cliente é muito mais importante do que você ter um contrato muito bem escrito, muito bem negociado e com minúcias sobre o que vai ser feito, né? Primeiro porque quando a gente pensa em ágil, a gente pensa num desenvolvimento, num crescimento, num aprendizado que é conjunto. E por fim, a gente tem respostas a mudanças, né? O ágil, ele abraça a mudança. Ele quer mudança, a mudança é boa, a mudança é adaptação, a mudança é inovação. Então, quando a gente pensa no ágil, a gente pensa sempre nessas respostas às mudanças, às necessidades de mudança e adaptação dos clientes, mais do que seguir somente um plano, né? Obviamente, vocês vão falar, mas o ágil, se a gente está a mudar o tempo inteiro, isso vai estragar o planeamento. Não, o ágil também pensa no planeamento, né? O ágil também pensa nos impactos que essa mudança vai ter no projeto, também pensa nos riscos dessa mudança. Então, quando a gente pensa em ágil, a gente tem realmente uma estrutura. A gente não está ali só a falar em reuniões, em daily meetings, em demos para o cliente, né? A gente está a falar de uma estrutura completa para apoiar esses novos projetos desse mundo que agora é VUCA. Mas aí a gente pensa, meu Deus, isso significa que todos os projetos agora vão ser ágeis? Né? Será que agora tudo vai ter que ser trocado para ágil? Não vou mais trabalhar de forma tradicional? O tradicional vai morrer? Ou como alguns pensam, o tradicional já morreu? E aí, obviamente, que a gente vai dizer que não. Né? Obviamente que a gente vai trabalhar com abordagens ágeis ou tradicionais de acordo com o tipo de projeto, de acordo com o que vai ser desenvolvido. Então, quando eu devo utilizar o ágil e quando eu devo utilizar o tradicional? A gente tem aí diversas estratégias, diversas formas de tentar compreender como é que eu vou estruturar o meu projeto, né? De que forma que eu vou estruturar e que tipo de abordagem eu devo utilizar. Eu escolhi aqui uma abordagem, que é a matriz de Stacey, que foi desenvolvida por Ralph Stacey em 2002, para tentar compreender um pouquinho que tipo de abordagem, que tipo de metodologia eu devo utilizar em cada tipo de abordagem, em cada tipo de projeto, né? Então ele fala um pouco sobre a complexidade dos projetos, fala de projetos simples, complicados, complexos e caóticos. E ele classifica esses projetos de acordo com os requisitos, né? De acordo com a previsibilidade, na verdade, dos requisitos. E de acordo com a certeza quanto aos métodos, as ferramentas e as tecnologias que serão utilizados no desenvolvimento desses projetos. Então, de acordo com a complexidade, eu consigo classificar o meu projeto e, consequentemente, qual seria a metodologia mais adequada para o desenvolvimento desse projeto. Não vou aqui me estender muito quanto a isso, primeiro porque senão a gente ficaria aqui a falar a noite inteira sobre a tal da matriz de Stacey, mas quem tiver curiosidade, está aqui o artigo para pesquisar um bocadinho mais sobre isso. Mas a questão é, o mundo agora é bunny. Há uma discussão, uma nova discussão aí no Vale do Silício quanto a esse novo mundo que agora é frágil, é ansioso, é não linear e é incompreensível, né? Ou seja, a gente sai do mundo que é complexo, que é difícil de compreender, para um mundo que é completamente incompreensível, ou seja, ninguém mais domina todas as variáveis, né, do ambiente, ninguém mais consegue prever muita coisa, ou seja, é um ambiente realmente muito mais difícil de se trabalhar, né? O conceito de bunny, ele ganha maior notoriedade
com o colapso da economia mundial. O colapso, aliás, mundial, econômico, social, da parte do turismo, cultural, devido à pandemia, né? Então, após a pandemia, esse conceito ainda ficou começou a ser ainda mais discutido. E a gente tem que começar a pensar aqui, nesse novo mundo, que agora é BANI, que não é mais VUCA, as pessoas precisam ser mais dinâmicas, né? Eu preciso adquirir saberes fora da minha área de conforto, ou seja, é uma nova regra, uma nova era que exige que eu seja muito mais dinâmico, que eu consiga continuamente aprender, a reaprender para continuar a me dar bem nesse novo mundo, né? Continuar a ter sucesso nesse novo ambiente. Mas a questão é, e agora? A gente vai precisar de uma nova abordagem de projetos? A gente precisa de novas formas de coordenar projetos, né? Quando a gente tinha um mundo tradicional, a gente tinha uma abordagem tradicional. O mundo se tornou VUCA, a gente tem uma abordagem ágil. E agora que o mundo é BANI, o que é que a gente vai fazer? Né? A gente vai ter novas abordagens, a gente vai misturar as abordagens. E aí eu acabo minha apresentação e deixo essa questão para vocês pensarem um bocadinho, enquanto os nossos outros colegas, nossos outros oradores discutem o tema das abordagens híbridas. Muito obrigada. Também não ultrapassei meu tempo, estou aqui nos 14h47. Obrigado, Adriana. Foi também uma excelente apresentação. E passava então a palavra ao professor Miguel Carvalho e Melo. Muito bem, boa noite. Ainda não estou a partilhar o ecrã, pois não? Tenho que partilhar. Já estão a ver o meu ecrã? Sim, está perfeito. Ora, está aqui qualquer coisa que não está bem. Pronto, muito bem. O professor António Cabeça já me apresentou e vou só passar aqui rapidamente este slide, só para, porque tenho aqui uma incumbência que tenho que dar aqui cumprimento a ela, é porque eu, entre os vários chapéus que tenho, sou coordenador do MBA Executivo em Gestão de Projetos da Autónoma Academy da Universidade Autónoma. E por isso, aqui neste meu papel, meto aqui os meus 10 segundos de publicidade para anunciar a próxima edição do MBA de Gestão de Projetos, que vai arrancar no dia 25 de janeiro, e por isso os interessados vão ao site da Universidade ou da Autónoma Academy e encontram lá toda a informação necessária. E por isso, para eu não passar aqui os meus não sei quantos minutos é que são? Já me esqueci. São 15 minutos. 15 minutos, está bem. Para não passar aqui os meus 15 minutos, vou já avançar. E então, o outro daqueles meus chapéus, e é um bocadinho nesse chapéu que eu venho aqui hoje, falar, tem a ver com o Green Project Management, que é uma organização que foi criada em 2009. E eu não vou ler tudo isto que aqui está, vou apenas dizer que o papel do Green Project Management é que foi a organização que trouxe para o mundo da gestão de projetos os princípios de sustentabilidade das Nações Unidas e a integração das abordagens de sustentabilidade na gestão de projetos. E ao fazer isto, e pelo trabalho que fez, ela é efetivamente considerada, podemos dizer, parceira das Nações Unidas, e daí tudo isto que aqui está, porque inclusivamente, e isso já à frente já iremos falar sobre isso, os chamados SDGs ou ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há um deles, inclusive, que foi descrito, foi desenvolvido pelo Green Project Management, por gente do Green Project Management, com colaboração ativa. Assim como o presidente do Green Project Management é orador regular das Assembleias das Nações Unidas, quando o tema é a sustentabilidade, alterações climáticas, economia circular, economia regenerativa e por aí fora. E de onde é que vem aqui a importância de sustentabilidade? Bom, eu podia gastar os meus 15 minutos ou 150 minutos só a falar sobre a importância da sustentabilidade, mas muito rapidamente, já viram este número? 1.7. 1.7 é aquilo que nós andamos a gastar neste momento dos recursos que o planeta tem capacidade de regenerar. Por isso, nós, no ano passado, infelizmente este número tem estado aumentado de ano para ano. O ano passado,
nós consumimos 1,7 dos recursos do planeta. Por isso, o planeta não tem capacidade de regenerar tudo aquilo que nós consumimos. Há um conceito que é o chamado, como é que se chama? O Overshoot Day. E no ano passado, não 2020, que isso não tem números, estou a falar de 2021, mas 2020. Em 2020 foi a 13 de maio, ou seja, a 13 de maio, em 2020, a 13 de maio, nós já tínhamos gasto todos os recursos que o planeta tinha para nos dar e a partir daí já estávamos a comprometer as gerações futuras. E é esta a importância. E é por isso é que cada vez mais se fala em sustentabilidade, por muito que possa aparecerem alguns, e desculpem a expressão, é mesmo idiotas, não tem outro nome, a achar que isto tudo são fantasias. Não são fantasias e é factual e está mais que provado. O desenvolvimento sustentável, e aquilo que se chama desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento que os países, as organizações e todos nós, através do nosso contributo, temos a obrigação de fazer, tendo em conta que temos que preservar o planeta para as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos e por aí fora. E isto não são fantasias, porque infelizmente nós conhecemos estas imagens. Ainda agora, recentemente, tivemos uma coisa estranhíssima, não sei se alguma vez aconteceu antes, não sei se viram aqueles incêndios gigantescos no Colorado, que num dia aquilo estava tudo a arder, no outro dia parte do incêndio foi apagado quando o vão caiu por cima daquilo. Ora, e depois ainda dizem que não há alterações climáticas, não é? Aqui há 2011, se não me falha a memória, acho que foi em 2011, pela primeira vez na história do mundo, houve um país, houve uma nação soberana que teve que ir comprar território a um outro país para colocar as suas pessoas. E foi no arquipélago das Ilhas Salomão, algumas com o elevar do nível dos oceanos, houve ilhas que ficaram definitivamente submersas e não havia sítio onde ter aquelas pessoas. E eles tiveram que ir comprar terreno noutro país para ter sítio onde pôr aquelas pessoas a viver. Por isso, isto não são fantasias, enfim, e como vos digo, podia ficar aqui a contar histórias durante muito mais tempo. Ora, fruto de um processo também com uma longa história, começou aqui há uns anos atrás, em 2000, no ano 2000, 189 países definiram estes objetivos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já temos isto aqui na versão portuguesa, e destes 17 objetivos, o 12º foi aquele que foi desenvolvido com o contributo do Green Project Management. Depois estes objetivos são decompostos em metas e por aí fora. E o que fez foi que houve vários países signatários e depois, mais tarde, depois foi renovado o compromisso para a Agenda 2030 e, inclusivamente, há várias organizações, e em Portugal também há muitas empresas e outro tipo de organizações que subscreveram o chamado Global Compact, que é o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que é que isto tem a ver com projetos e com gestão de projetos? Isto são dados de 2014, por isso não tenho dados mais atuais, mas imagino que esta percentagem já seja maior. Mas em 2014 o professor, agora já não é doutor, é professor, ele foi presidente do International Project Management Association e é professor da Universidade de Zagreb. E com este estudo que foi efetuado nesta altura, chegaram a esta conclusão que cerca de 30% do PIB mundial vem de projetos. É gerado por projetos. E isto significa que, e cada vez mais, o peso dos projetos sobre as operações vem crescendo, para além de que há uma outra coisa que é um facto puro e simples. Tudo aquilo que se faz numa organização, qualquer tipo de organização, ou é um projeto, ou nasceu de um projeto.
E por isso aquelas organizações que reivindicam as suas muito boas práticas de sustentabilidade naquilo que são as suas operações, mas que a montante tiveram projetos que foram tudo menos sustentáveis, isto é uma mentira. Ora, e é aqui que entra o trabalho do Green Project Management, nomeadamente, e em primeiro lugar, com a criação deste livro. Isto, neste momento, é um standard de facto e tem o link ali abaixo, podem lá ir e fazer download, é gratuito. A versão, já uma versão portuguesa em português do Brasil, traduzida por o Hélio, que já está disponível. Há uma outra em português de Portugal que há de estar disponível no final deste mês. Enfim, se não me acontecer nada entretanto, já vou a meio. Está pronto entretanto. Ora, o que é que este documento faz? Este documento pega no chamado Triple Bottom Line da sustentabilidade. O Triple Bottom Line da sustentabilidade foi um conceito que foi cunhado por um senhor chamado John Elkington em 1994, neste livro muito engraçado chamado Cannibals with Forks. Por isso, e é um livro que encontram facilmente aí disponível e que vale a pena ler. E eu criei este conceito do Triple Bottom Line da sustentabilidade, People, Planet e Profit or Prosperity. Porque, enfim, para quem esteja um bocadinho menos por dentro destes temas, por vezes quando se fala em sustentabilidade as pessoas pensam apenas na questão ambiental, até porque a gente olhou ali para aquelas imagens atrás, inevitavelmente pensa na questão ambiental. Mas não é só isso. Porque, obviamente, nós temos de nos preocupar com tudo isso, só que não nos podemos esquecer que eu, para ser muito, muito ecológico, muito ambientalmente sustentável, não posso depois, no fim, atirar com a minha empresa para o charco e fechar portas e despedir toda a gente, porque aquilo foi uma desgraça completa. Por isso, eu, para poder continuar a dar o meu contributo para a sociedade e a contribuir e a fazer qualquer coisa de positivo, que é isso que espero que faça, que as empresas tenham essa razão de ser, eu tenho que ser também economicamente sustentável para que a minha empresa se possa desenvolver, possa crescer, que possa continuar a pagar os salários às pessoas que lá estão, desejavelmente cada vez melhores, e por isso sustentabilidade não é só a vertente ecológica, também há a vertente financeira. Agora, para que eu cumprir com estes dois eixos, se para eu cumprir com estes dois eixos, os projetos que eu levo a cabo são feitos à custa das pessoas, e como infelizmente nós conhecemos algumas empresas que é exatamente isso que fazem, é que os projetos até podem correr todos muito bem e aquilo até deu um resultado formidável, só que isso foi feito à custa de ter as pessoas a trabalharem 30 horas por dia, porque como toda a gente sabe o dia tem 24 horas e depois ainda é a noite, e depois ao fim do projeto aquela gente toda, coitada, está tudo choné da cuca, vai tudo... É tudo empardoeirado ou são todos mandados fora e depois venha mais outro rebanho, que isto é carne para canhão, é para queimar. Infelizmente, a gente conhece algumas empresas que é exatamente assim que funcionam. Ora, sustentabilidade obviamente não pode ser fazer as coisas contra as pessoas, tem que ser fazer as coisas com as pessoas e para as pessoas. E por isso temos aqui os 3 pilares da sustentabilidade: as pessoas, o planeta e a prosperidade ou o lucro. O que é que o Green Project Management fez foi acrescentar os outros 2 P's que aqui faltam, que são os produtos e os processos. E com isso, e o core daquele documento P5 que apareceu ali atrás, este bonequinho que aqui está, que é a ontologia do P5, nós temos aqui os 5 P's, por isso, o produto... eu estou a apontar com uma barata e vocês não devem estar a ver nada depois. Mas assim já vem. O produto, processos, pessoas, planeta e prosperidade. E depois temos aqui uma série de elementos. E a ideia é, nós, quando temos um projeto, usarmos isto. A ideia é isto ser uma ferramenta. É nós olharmos para aqui e percebermos o que é que o nosso projeto pode ter a ver com isto que aqui está. Com algumas coisas que não têm a ver com nada. Por exemplo, aqueles de vocês que trabalham na área do IT, se vamos a falar de um projeto de desenvolvimento de software puro, o que é que isto tem a ver com o consumo de água?
A água que eu consumo é a água que bebo e eu toco mesmo puxo. Por isso, pronto, se calhar não é propriamente aqui o tema. Agora, se eu estiver a falar aqui de saúde e segurança no projeto, de concorrência leal e por aí fora, se calhar o meu projeto já pode ter alguma coisa a ver. E então o que eu tenho que fazer é verificar que impactos é que o meu projeto tem nisto. Todos os impactos que forem positivos, eu vou tentar maximizá-los, para tirar melhor proveito. Tudo aquilo que for impactos negativos, eu vou tentar minimizá-los. Isto, obviamente, a nível de gestão de projetos, entronca com a área da gestão dos riscos, como é evidente. E depois, onde é que isto, de alguma forma, pode contribuir para aquelas metas, para aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável? É porque depois há um outro documentozinho, também se forem ao site do Green Project Management, podem fazer download dele, onde vão encontrar isto, que é o link, a ligação entre aqueles vários elementos do P5, que nós vimos ali atrás naquela tabela, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E cada vez que vocês garantirem que o vosso projeto está a ter a devida atenção para estes aspectos que aqui estão, isso significa e que o impacto que o vosso projeto vai ter nestes elementos é um impacto positivo, porque minimizar os negativos, vocês estão, de certa forma, a garantir que o vosso projeto está a contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ora, e aquilo que o Green Project Management depois nos traz como metodologia é a metodologia PRISM, que é o Project Integrating Sustainable Methods. Então, como é que é a metodologia PRISM? Começa-se por uma autorização, obviamente, e temos aqui uma primeira fase de pré-projeto. Esta fase pré-projeto é para criar uma primeira versão de um business case, como vamos ver. Isto terá que ser aprovado. Ao ser aprovado, entramos numa fase de discovery e depois temos aqui uma sequência, podemos ter 2 ou mais fases de design and delivery. E elas podem ser iterativas, porque dependendo daquilo que for o projeto, a dimensão do projeto, a estrutura do projeto e até da nossa abordagem ao projeto, eu posso, dentro destas fases de design and delivery, eu posso integrar métodos ágeis. As chamadas metodologias ágeis, eu sei que aquilo que eu vou dizer não é pacífico e há muita gente que não concorda. Há quem concorda, há quem não concorda, mas é sempre alvo de discussão. As chamadas metodologias ágeis não são metodologias de gestão de projetos, são metodologias de entrega de projetos. Não tem a ver com a forma como o projeto é gerido, mas com a forma como o projeto é executado. Ora, há uma quantidade de outras coisas a fazer num projeto, para além daquilo que nós encontramos nas chamadas metodologias ágeis. Como é que, ou o que é que são estas fases que aqui estão? Então, rapidamente, e eu acho que ainda estou dentro do meu tempo, a primeira fase de pré-projeto é quando o projeto é autorizado, é aqui que se seleciona sponsor e gestor de projeto, isto assumindo que um projeto, enfim, e aqui nem estamos quer entrar na discussão de onde é que o projeto nasce, mas pode nascer de uma ideia, de um imperativo, de uma necessidade, de um problema, e a ideia é essa, enfim, numa organização com algum grau de maturidade, isto pode vir de um PMO estratégico ou de uma área de gestão de portfólio. Seleciona-se o sponsor e o gestor de projeto, seleciona-se a equipa que vai desenvolver o business case, analisam-se alternativas, cria-se um business case de alto nível, efetua-se uma análise de fim de fase, há uma decisão de go no go, cria-se um plano para a fase seguinte e avança-se para a fase seguinte. Na fase seguinte, começa-se sempre por rever e validar o plano da fase anterior, identificar requisitos. Na fase de discovery, onde vamos identificar quais são os requisitos aos quais queremos dar resposta. Alinha-se o business case com os sistemas de organização, distribuem-se os requisitos pelas fases de design e delivery, e aqui nós podemos pegar naquele conjunto de requisitos que ali está e partir aqui aos bocados. E não é preciso, não é obrigatório, não está escrito na metodologia em lado nenhum, que esta identificação de requisitos tem que ser exaustiva e fechada. Por isso, aqui são os requisitos que nós vamos identificar, que depois os distribuímos, mas em qualquer outro momento no projeto, novos requisitos podem ser identificados e serão redistribuídos pelas fases de design e delivery que tiverem sido criadas, ou poderá levar inclusivamente à criação de novas fases de design e delivery.
Efetua-se uma análise de impacto P5, atualiza-se o business case. O business case é uma peça viva, tem que ser continuamente atualizado, porque é o business case que nos vai dizer se o projeto continua a fazer sentido ou se ele deixou de fazer sentido por qualquer razão, e por isso tem que ser continuamente atualizado. Efetua-se uma análise de fim de fase, decisão go, no go, fase seguinte. Na fase seguinte, revê-se e valida-se o plano da fase anterior, concebe-se a solução, definem-se critérios de aceitação, atualiza-se o business case, uma vez mais, efetua-se uma análise de impacto P5, efetua-se uma análise de fim de fase, decisão de go, no go, e cria-se o plano para a fase seguinte. A fase seguinte é a fase da delivery. Aqui revê-se e valida-se o plano, desenvolvem-se as componentes da solução, ou seja, aqui é onde arregaçamos as mangas, pegamos na picareta e começamos a cavar o buraco, e é aqui que o trabalho começa a ser executado, testa-se de acordo com os critérios de aceitação, atualiza-se o business case, nova análise de impacto P5, análise de fim de fase, decisão go, no go, e avança-se para a fase seguinte. E a fase seguinte pode ser uma nova fase de design e depois uma nova fase de delivery, uma nova fase de design, uma nova fase de delivery e por aí fora, até que finalmente chegamos ao fim do projeto, onde se revê e valida-se o plano, suporta-se os processos de aceitação ou adoção, faz-se uma análise de fim de projeto, fornece informação para o relatório de sustentabilidade, liberta-se a equipa de projeto e realizam-se os benefícios. Para quem já ouviu falar de lições aprendidas, enfim, que primeiro têm que ser identificadas para depois serem aprendidas, é isso que se faz nestas análises de fim de projeto. E por isso, como veem, e aparece aqui, referido, as lições identificadas para serem aprendidas vão sendo documentadas regularmente ao longo do projeto, para que, desejavelmente, elas ao longo do projeto possam ser aprendidas e serem integradas na nossa metodologia, na nossa abordagem. Por isso, com esta abordagem PRISM, a sustentabilidade está sempre presente, porque a cada iteração, a cada fase, nós vamos rever o impacto P5. Nós vamos, a cada fase, há uma decisão go, no go, vamos validar o plano a cada fase e há uma decisão go, no go para ser avançado para a fase seguinte. E estas fases de design e delivery são iterativas, com as iterações que forem necessárias. Ora, uma das coisas que, e este gráfico vai aqui aparecer é recente, porque faz parte de uma nova visão, digamos assim, da gestão de projetos do Green Project Management, é que de facto os projetos começam com uma autorização, que levam a uma fase de discovery, de design, de delivery, e aqui elas podem iterar, e temos aqui as setinhas, isto pode ser iterativo, só que depois aqui temos o fecho, e a seguir ao fecho é que nós começamos a recolher benefícios. Mas quando começamos a recolher benefícios, é precisamente quando começamos a identificar novas oportunidades, de novos projetos, de novas necessidades às quais nós temos de dar resposta. E por isso, isto é um ciclo permanente e é assim que nós, cada vez mais, devemos olhar, porque a história de olhar para os projetos com princípio, meio e fim, o projeto acabou, etc., entregou e agora a seguir não quer saber, é curto, já se chegou à conclusão que é curto, porque qualquer projeto existe para entregar, não é isso que eu quero dizer, para entregar, bolas. A diferença entre entregar e integrar é assim um bocado complicado, para entregar benefícios, e por isso nós temos que estar, nós, gestores de projeto, desde o momento em que o projeto começa a ser concebido, temos que estar sempre com um olhar no futuro em relação aos benefícios que é suposto o projeto entregar. E em função disso, vamos identificando novas oportunidades. E por isso, eu acho que não ultrapassei ainda a minha hora, também já só tenho mais um slide. Parafraseando este senhor que aqui está, o Bill Duncan
Bill Duncan, neste momento, é o responsável pelo processo de certificação do Green Project Management. O Green Project Management tem um modelo de certificação profissional e este senhor é o responsável por ele, mas este senhor é também o autor da primeira versão do PMBOK. O PMBOK do PMI agora tem 50.000 pessoas lá envolvidas nas novas versões e por isso é que a versão 7 enfim, é a coisa indescritível que é, mas no início foi feito por uma pessoa só e foi este senhor que aqui está e assim, é um dos nomes sonantes na gestão de projetos e disse esta coisa muito interessante, é que a gestão de projetos vai continuar a ser fácil de compreender, mas difícil de pôr em prática. E por fim, podem também encontrar no site do Green Project Manager se estiverem interessados. O livro está à venda na Amazon em formato digital, que é onde a metodologia PRISM está descrita em maior detalhe. E acho que a parte das perguntas fica para depois do Hélio, não é, António? Por isso, fecho aqui. Então, muito obrigado pela excelente apresentação, também foi muito interessante. E passaria agora, em seguida, depois de no final fazermos as questões, portanto, a sessão de perguntas e respostas, vou passar a palavra ao professor Hélio Costa para fazer a sua apresentação sobre as metodologias híbridas, em particular o Flex. Boa noite a todos. Hélio Costa, brasileiro, morando aqui em Braga. Bem, eu vou usar aqui meus 15 minutos para falar um pouquinho sobre o que eu tenho, né? Igual a Adriana falou, assim, é muita coisa e pouco tempo, né? Então vamos lá, deixa eu marcar aqui meu tempo, bem, 15 minutinhos. Adriana, tá por aí, Adriana? Sim, tô aqui. Isso, eu vou me permitir discordar um pouquinho da Adriana. Claro. Tá certo, a gente está aqui para bater papo, né? Então, assim, vamos Exatamente. discutir, né? Então, vou fazer aqui minha apresentação dos meus slides aqui, bom? E para isso, tá aqui. Já conseguem ver? Não, né? Ainda não, não compartilhei. Eu não compartilhei. Eu só maximizei, mas eu não compartilhei. Coisa dessas tecnologias todas aqui. Muito bem. Agora já estão, né? Agora já está. Ok. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão híbrida e sobre o Flex. Tá bom? Muito bem. Adriano, o mundo, alguns dizem que é VUCA, outros dizem que é Bunny. Eu digo que é Bright. Qual é a diferença do Bunny e do Blue? Assim como no filme? Assim como no filme? Eu não sei. Eu sei que o mundo é Bright. Eu sei que o mundo é Bright. O Flex e essa gestão híbrida, ele surge dessa compreensão desse mundo que, no meu modo de ver, não é nem VUCA nem Bunny, é Bright. E o que significa esse Bright, né? Ele é blurry, ou seja, as definições não estão muito claras, né? Quando vai a uma bomba de gasolina, você abastece o carro, você compra um lanche, você levanta dinheiro, você compra revista. Você vai na Amazon hoje, você compra o quê? Um livro, a Amazon é supermercado, é um livro, transfere. Quais são os limites da sua empresa hoje, da sua própria vida? Você trabalha na sua casa ou estuda ou mora no seu trabalho? É complicado, então, entender como é que esse mundo é blurry hoje em dia, né? Risky pelo fato de você ter uma série de ameaças e oportunidades que são presentes a todos, né? Em todos os momentos. Todo mundo está interconectado, né? Especialmente pela função da tecnologia que nós podemos utilizar hoje em dia, né? E isso faz com que todos nós possamos nos tornar globais, né? Então, a influência que uma coisa acontece, a pessoa lança uma coisa aqui, surge um produto lá, faz a modificação, assim, rapidamente, pode estar conectado. E isso faz com que a gente tenha que aproveitar essas oportunidades e gerir essas ameaças de maneira muito oportuna, né? Porque se a gente perder o time de alguma coisa, a gente pode se dar muito mal ou se dar muito bem, dependendo de como você vai abordar isso. E a compreensão desse mundo Bright, né? Que ele é um pouco mais amplo do que o VUCA e do que o Bunny, né? Ele faz com que você não simplesmente você entenda que o mundo é Bright, Adriana, mas que você veja como eu vou usar o mundo Bright em meu benefício, né? Ou seja, como é que eu posso me tornar mais blurry? Quais são as minhas ameaças e oportunidades? Como é que eu me interconecto com as pessoas? Certo? Como me torno mais global? Como é que eu posso usar a tecnologia e aproveitar as coisas de maneiras mais oportunas, né? Então, assim, essa é a compreensão do Bright e não do VUCA e não do Bunny.
né? Por isso que eu fiquei brincando com a Adriana aí no chat ali, ó, o mundo não é bunny nem VUCA, o mundo é bright. Então, assim, na compreensão do flex, o mundo é bright. Beleza? Tá bom? É só uma modificaçãozinha da forma como a gente vê o mundo, né? Isso muda várias coisas, mas depois a gente trata sobre isso. Muito bem. E vamos definir, então, o que é híbrido. O que é essa gestão híbrida, né? É bem interessante, eu vou até parar de compartilhar aqui, né? É assim, quando a gente fala de ágil e de I produtivo, né, nós temos essa definição do que é ágil e o que é produtivo. Então, existem no fundo, existem três tipos de problemas, situações de problemas que nós temos que resolver. O primeiro tipo de problema que nós temos que resolver são aqueles problemas conhecidos, né? Onde você tem um conjunto conhecido, onde você tem um conjunto de regras, normas, boas práticas e tal, seja lá o que for, é um mundo conhecido. E nesse mundo conhecido, você consegue predizer como vai usar as coisas, como as coisas vão acontecer. Por isso que existem as abordagens preditivas. Quando você tem um mundo que é incognoscível, ou seja, você não tem a menor condição de conhecer, é um mundo caótico. Então, você não tem boas práticas, não tem nada. E, por fim, você tem um mundo que é conhecível, né? Ele não é conhecido ainda. As regras, as normas, as coisas ainda não estão conhecidas, mas é possível ser conhecido. E quando você entra nesse problema conhecível, você usa as abordagens ágeis, né? O problema é quando você está no meio das duas, que existem situações dentro de um próprio contexto onde você tem coisas que são conhecidas e coisas que são conhecíveis. E aí, quando você tem problemas e coisas, situações que são conhecíveis, âmbitos conhecíveis, problemas conhecíveis, você tem as abordagens ágeis. A questão é quando você precisa misturar as duas. E muitas vezes isso acontece. Então, quando você está numa situação onde você tem contextos e problemas que são conhecidos e tem coisas que são conhecíveis, você precisa usar uma abordagem híbrida. E esse é o ponto. A questão é, o que é essa abordagem híbrida? É justamente essa possibilidade que você tem de usar essas duas abordagens. As abordagens ágeis, fazendo interações muito rápidas para você tentar conhecer o que precisa ser feito, e as abordagens preditivas, onde você sabe o que tem que fazer e simplesmente traça um plano e pronto, vai e executa. Simples assim, né? E não tem nada de mal nisso. Não há nada de mal você ser preditivo ou ser ágil, não, são apenas abordagens. Uma não é melhor do que a outra, uma não é pior do que a outra, elas simplesmente são e existem para resolver problemas diferentes. Então não tem uma melhor do que a outra, nenhuma pior do que a outra. Inclusive, elas podem se complementar, né? Eu costumo dizer, o Adriano estava falando aqui outro dia, numa aula, e assim, lembra quando você era pequenininha e a sua mãe dizia assim, olha, não, vou colocar você num contexto. Imagina o seguinte, você tem filhos? Você tem filhos? Tem filho? Quantos anos tem seu filho? Seu filho? Tem 7 meses. 7 meses, mas daqui a um pouquinho vai estar um pouquinho mais velho, né? Eu tenho alguns crianças em casa também. Imagina o seguinte, você está no meio da floresta com seu filho, ou sua filha, não sei o que eu quero, né? E diz assim, olha, meu filho, atrás daquela árvore lá, de uma árvore, existe um presente para você. Aí você dá um mapa para ela. E esse mapa para ela diz assim, olha, você anda 10 passos, vai encontrar uma pedra. Depois da pedra, você vira para a esquerda. E aí, você vai encontrar uma ponte. E depois você cruza a ponte num rio. Depois da ponte tem uma cerca. Você pula a cerca, anda 20 passos para a direita, depois você vai encontrar uma outra ponte. Você ultrapassa a ponte, vai lá, dá 20 passos para a esquerda na direção norte, e aí você encontra uma árvore bem frondosa, que é uma laranjeira. Atrás dela está um presente. Pronto. Aí você vai lá e cumpre isso. Você sabe o que tem que fazer. Isso é conhecido. Agora, imagina que você está na seguinte situação. Eu estou aqui no meio da floresta, você diz para o seu filho, olha, atrás de uma das árvores dessa floresta tem um presente. Só que eu não sei como chegar lá. Eu não posso dizer, porque eu não tenho um plano. Você vai ter que descobrir em 5 minutos. E aí, o que você faz com ele? Você faz assim. Aí ele faz o quê? Sai correndo em direção a uma floresta enorme? Ele pode ter dado o passo errado no primeiro passo, com a direção errada. O que ele faz? É aquele jogo do quente ou frio, não é? Tá quente ou tá frio? Ele assim, dá um passinho e fala assim, mamãe, tá quente ou tá frio? Ela fala assim, tá frio. Opa, já descobriu alguma coisa. Aí ela vai e volta para outra direção e fala assim, e agora?
Não está quente, mas já esquentou um pouquinho. Assim, então já é para cá. Então, aí assim, e aí vai dando outro passinho. Aí fala assim, e agora? Agora esfriou de novo. Opa, não é para cá. Ah, agora esquentou de novo. Vai esquentando até você descobrir o que é. Isso é o ágil. Onde você faz pequenos passos para evitar que você tenha que dar longos passos num ambiente conhecível e não conhecido, que nem o outro. Existem situações que tem as duas coisas misturadas. E aí entra o híbrido. Né? Essa história da definição do que é um, o que é o outro, né? Na minha concepção bem infantil da coisa. Né? É assim, mas explica direito onde você está. Então, tem âmbitos que são conhecíveis, âmbitos que são conhecidos, e tem a mistura dos dois. Né? E essa mistura dos dois que faz com que você se torne, precise de uma abordagem um pouco mais híbrida. Né? E o que é esse híbrido? Muita gente fala que o híbrido é essa interseção entre um mundo e outro. Eu não concordo com isso. Né? Essa abordagem preditiva, essa abordagem adaptativa. Eu não concordo com isso. Porque dizer que isso aqui, o híbrido é interseção, significa dizer que você não pode usar nada daqui, desse espectro. Então, assim, como pode? Eu posso usar qualquer coisa. Né? Eu posso usar qualquer coisa que eu posso ter na gestão. A verdadeira gestão, eu posso usar qualquer coisa. Não interessa se é preditivo ou ágil, ou adaptativo. O híbrido pode usar qualquer coisa. Então, eu não digo que o híbrido é a interseção. Eu digo que o híbrido não é isso. O híbrido é a união entre as duas coisas. Né? Onde você pode usar qualquer uma das abordagens. Né? É a mesma coisa que você, quando você está tentando ser só preditivo ou só ágil, né? Você está me dizendo que você só pode usar num jantar, por exemplo, o garfo ou a faca. Como assim? Né? Tem hora que você precisa do garfo, tem hora que você precisa da faca, tem hora que você precisa da colher. Né? Então, como assim? Não vou para o jantar, eu vou usar qualquer coisa. O que vier, eu compro, eu uso. Então, esse é o híbrido. Essa capacidade que você tem de poder usar qualquer coisa, tanto de um quanto de outro. Né? Então, isso faz com que você torne-se um gestor híbrido, onde você tem as condições de usar qualquer uma das abordagens. Tá bom? Então, essa é a ideia do híbrido. Né? É como usar esse tipo de situação, né? Onde você tem a união deles. E aí o que acontece? Quando você é um gestor, ou precisa, ou está dentro de um projeto híbrido, você acaba por usar uma mistura dessas duas coisas, né? Você acaba por usar boas práticas que são preditivas e boas práticas que são adaptativas. Você criando um misto de práticas híbridas. Né? E essa é a ideia, né? Como o Miguel falou, as práticas preditivas são muito mais voltadas para a gestão. E as práticas adaptativas ou ágeis são muito mais voltadas para a entrega dos produtos, desenvolvimento dos produtos. Né? Então, assim, quando você está no mundo híbrido, você precisa das duas coisas ao mesmo tempo. Né? Que são práticas para você gerar coisas que são preditivas, te dar um pouco mais de previsibilidade, e as práticas ágeis para você desenvolver o produto de forma mais interativa quando for preciso. Né? Você gerando muito práticas híbridas. E aí surge, na tentativa de suprir essa carência de desenvolvimento de modelos híbridos, surge o Flex. Né? Se você for ver bem, tem muitos modelos preditivos, muitos modelos ágeis, mas quais são os modelos híbridos formalmente escritos? Como tinham poucos, eu acabei desenvolvendo o Flex, né? Que é um modelo Lean, híbrido, para gerenciar transformações, ou seja, projetos e operações, né? Não só projeto, tem que ser integrado, isso não pode ser desintegrado, não dá para você pensar numa organização sem estar integrado, né? O que vai operar aquilo e como você vai gerir projetos, né? Que permite essa rápida adaptação, mudança do ambiente, com um fluxo sustentável de criação de valor. Então foi criado esse modelo Flex, né? Que ele pode ser visto nesta visão como uma visão, tudo tipo uma nutshell, certo? Numa pequena visão global de tudo está imbuído, e vou mostrar depois o detalhamento disso. Tá? O que é esse modelo Flex? Esse modelo Flex é uma abordagem, como eu falei para vocês, Lean e completamente híbrida, onde você consegue fazer o desenvolvimento de produtos, a gestão de projetos, programas e portfólios e a análise de negócios, né? Para justamente fazer aquele link entre a empresa e os projetos. Tá? E é isso, esse grupo de situações, de processos, nós damos o nome de Business Transformation, que é aquilo que você faz, a criação de produtos e processos para transformar o negócio, como o próprio o Miguel falou. E do outro lado, você tem uma parte da organização onde ela é a Business Operations, onde você opera a organização.
né? Não temos aqueles 30% ou 40% que o Miguel falou lá, que as empresas acontecem, de projetos, o resto é operação. Então, assim, você não pode desassociar projetos das operações. Porque as operações precisam dos projetos, os projetos precisam de operações. Não adianta você criar um produto e não conseguir mantê-lo. E não adianta ter operações que você só cria as operações dos produtos ou serviços por meio dos projetos que você faz. Ou seja, você tem que ter uma visão integrada de tudo isso, né? E no Flex aqui, o centro do modelo é justamente a criação de valor para a empresa e para todos os seus stakeholders, e para o planeta, para a sociedade, para o ambiente, para tudo isso, né? Então, assim, para quem você vai gerar valor? Dentro do Flex existe uma parte de sustentabilidade muito forte, né? Como tem lá dentro do Green Project Manager, né? E aí você tem essas duas estruturas centrais, que é a organização em si, e uma outra estrutura, que é um VMO, um Value Management Office, que faz justamente a integração entre esses dois mundos. E para isso, e para gerir tudo isso, todos esses níveis aqui e todos esses níveis, nós temos 4 processos. Ou seja, uma coisa muito lean. Esses 4 processos você consegue gerenciar todos os níveis de toda a sua organização usando apenas 4 processos. Eu consegui, de uma forma muito enxuta, né, muito lean, mostrar como é possível gerenciar um produto, um projeto, um programa, um portfólio, um nível estratégico de operação, um nível tático, um nível operacional, usando apenas 4 elementos. O planeamento, a coordenação, a revisão e uma retrospectiva para você melhorar isso. E como é que isso funciona? Funciona assim. Eu não vou detalhar isso aqui porque não é o objetivo e nosso tempo também já está se esgotando. Você tem essa parte da organização, tá? E vocês podem olhar tudo isso dentro dos guias. Os guias podem ser baixados gratuitamente. Isso é uma vantagem do Flex. É gratuito, completamente gratuito. Tá? Já dou o site para vocês. Onde você tem toda essa parte aqui de proposta, missão, valor, cultura, arquitetura organizacional, como é que ele funciona, essa arquitetura organizacional. Dentro do Flex é bem diferente. É uma arquitetura organizacional híbrida, que traz tanto a parte hierárquica quanto a parte de sociocracias, de holocracias, né? de processos mais horizontais. Do Flex isso é híbrido, tá bom? Você tem a parte de sustentabilidade, está aqui, ó, completamente integrado junto com as partes do Green Project Management lá, né? A estratégia, objetivos, change management, a gestão de mudança organizacional, tudo isso dentro do Flex. Ou seja, o Flex CD é um quebra-cabeça, né? É um Lego de várias outras abordagens que se integram de maneira muito enxuta e de maneira muito híbrida, né? E aí você tem aqui no meio disso um VMO, né? Que é esse VMO que faz justamente o papel de linkar a organização com os dois lados da moeda, que é a parte de projetos e a parte de operações. Tá certo? Ele é o link que existe entre esses dois mundos. Ele promove essa integração. O VMO aqui, ele é o cérebro da criação de valor. Ele faz com que esses objetivos, essa estratégia, sejam materializadas por meio de operações e por processos, né? E por meio de projetos, que podem ser só o desenvolvimento, a manutenção de um pequeno produto, a gestão desse projeto, ou um programa, um portfólio, né? Então, esse tipo de situação é que gera o Flex, né? E todas essas pessoas que estão aqui para desenvolver um produto, elas vão precisar fazer o planeamento desse produto, vão coordenar suas equipes, vão rever isso de tempos em tempo, porque isso é feito de forma interativa, e vão fazer uma retrospectiva para melhorar os processos. Você está fazendo um projeto, você tem que planear esse projeto, você tem que coordenar esse projeto com suas equipes, ou múltiplas equipes, tem que rever os resultados de tempos inteiros e adaptar aos seus planos, e tem que fazer retrospectiva para melhorar os seus processos de gestão do projeto ou do produto. A mesma coisa o portfólio, onde você tem um portfólio com vários projetos, você tem que planear como vai fazer a gestão desse portfólio. Você tem que coordenar as equipes que estão fazendo os projetos debaixo de si. Você tem que rever os resultados dos projetos de tempo em tempo. E você tem que retrospectiva para melhorar o processo de gestão de portfólio, né? Então, assim, isso existe. Ou seja, esses 4 eventos, você consegue realizar todos os processos de gestão, né? Do mesmo jeito que tem do lado de cá. Você tem, por exemplo, um CFO de uma empresa, né, um Chief Financial Officer, que é um gestor de um processo estratégico, né, que isso pode ser finanças, pessoas, tecnologia, logística ou outro processo organizacional qualquer. Um CFO, por exemplo, ele vai ter que planear a sua estratégia.
ele vai ter que coordenar com suas equipes de baixo, os diretores, os seus chefes, seja lá o que for, ele vai ter que rever os processos de tempos em tempos e vai ter que melhorar o seu processo. E todo mundo aqui funciona num ciclo, um ciclo iterativo, né? Um ciclo iterativo. Aqui embaixo, pequenas iterações, um ciclo mais operacional. Aqui embaixo, médias iterações. Aqui, grandes iterações, né? Compostas pelas iterações de baixo. E aqui, mais iterações, onde aqui você vai fazendo tudo isso de ciclos em ciclos, normalmente em trimestres, para você ter uma grande iteração estratégica aqui. Então, os flex funcionam assim, né? Onde você tem as abordagens que são preditivas, abordagens ágeis, com conceitos e filosofias Lean sendo aplicadas em ciclos de gestão. E aí você consegue, com isso, né, ter esse mundo onde você consegue aplicar tanto o mundo preditivo quanto o mundo ágil. Você pode ir mais para um mundo preditivo ou mais para um mundo ágil, mas não é puramente nenhum nem outro. Eu acredito fortemente que não existe hoje algo puramente 100% ágil ou algo puramente 100% preditivo. Esse mundo, para mim, já acabou. Não existe condição de você ser puramente ágil. Não tem como você aplicar puramente uma questão preditiva ou puramente ágil hoje em dia. E daí a minha paixão e a minha força, né, de tentar desenvolver esse modelo Flex, que está aí pronto para ser utilizado, e vai ter uma nova versão agora no final de janeiro, né, que é justamente essa que eu apresentei para vocês. Né? E essa é a ideia do modelo Flex, né, de usar essas características híbridas em todos os níveis da organização. Você vê, o Flex não cuida só de projeto, ele cuida da organização inteira, como um todo, sendo utilizado de maneira integrada. Né? Eu vou colocar aqui no site, né, no site do Flex, está aqui, www.flexmodel.com. Quem quiser lá, é só baixar os guias, né? Os guias vão sofrer uma modificação agora no final de janeiro, mas quem quiser lá já pode usar. O que vai acontecer de novo é que vai entrar a parte de operações, que não existia, agora vai entrar. Né? Tem uma série de ferramentas e canvas que vocês podem baixar gratuitamente também. Lá tem os cursos que a gente oferece do Flex, vai ter um curso agora em janeiro também, lá no Brasil, mas estou em português, pode assistir, sem problema nenhum. E assim, a gente vê, como eu vejo essa parte da gestão híbrida. Eu espero não ter ultrapassado muito do tempo que eu pensei, apesar das minhas falhas. Era isso que eu tinha falado do Flex e da gestão híbrida, a minha visão da gestão híbrida. Está perfeito o tempo. Muito obrigado, Hélio. Também foi uma excelente apresentação. Aliás, foram 3 excelentes apresentações, quer da Adriana, quer do Miguel, quer do Hélio. Apesar de haver aquela divergência entre o Bunny e o Normal. Bright, não me parece muito grave. Ainda bem que é Bright, se fosse Night era muito pior. Bright. O nome é mais agradável, né? Bright. Exatamente. O Bunny faz lembrar coelhinhos, também é bonito. É bonito. O Vulca é mais depressivo, assim, meio Vulca, assim. O Vulca não. Assim. Acho que o mais importante é a gente pensar que, independente de ser Bright, ou ser Bunny, ou ser Vulca, independente de ser incompreensível ou ser blurry, a gente precisa repensar a gestão de projetos, que realmente não dá para ser só ágil, não dá para ser só tradicional, preditivo. Eu mesmo já trabalhei em projetos em que se tentava ser ágil, né? Mas era impossível ser completamente ágil o tempo inteiro, principalmente porque não se consegue contratar uma equipa inteira que tenha conhecimento suficiente, que seja uma equipa madura suficiente para trabalhar de forma ágil, né? E hoje se contrata muitos pitufos, como dizem por aqui, para trabalhar como ágil, e é um bocado complicado. É o que eu falo, assim, ser puramente ágil ou puramente preditivo hoje em dia, acabou. Não dá para ser só isso, nenhum nem outro, né? Ninguém vai jantar só com um garfo, só com uma faca ou só com uma colher. Não vai. Assim, hoje eu chamo isso de híbrido, né? Mas assim, e muito em breve eu creio que esse nome vai acabar. Porque assim, isso vai acabar sendo assim, olha, isso é a gestão, Use o que você quiser, quando você quiser, de acordo com o contexto que você quiser. Ponto final. Chamar de nomes é muito complicado. Eu aí até acrescentaria que a ferramenta adequada é mais correto, porque ninguém vai comer sopa com a colher de sobremesa.
E nem com garfo. Exatamente. E nem com garfo. Muito bem, nós temos aqui uma outra questão já dos nossos participantes aqui na conferência. O professor Gonçalo Valadão colocou uma questão que é se existe alguma publicação que compare na prática, aplicada a um estudo de caso, o modelo Flex com outros modelos. Publicação não. Existem vários casos de uso, especialmente no Brasil. Publicado academicamente não tem. Existem várias empresas, né? O Flex foi lançado há 1 ano atrás, inclusive o Miguel se certificou nele, né? Foi uma das primeiras pessoas a se certificar nele. E de novembro para cá, foi quando oficialmente o curso foi lançado, eu já treinei cerca de 850 pessoas em 12 países diferentes. Teve até uma formação aqui que aconteceu agora no final de novembro, começo de dezembro. Né? Tinham lá 20 e poucas, quase 30 pessoas que fizeram a formação, né? Aqui, e tinham várias pessoas de Portugal. Né? Casos escrito acadêmico não tem. Existem vários casos de uso, várias empresas estão utilizando, com certeza. E o Flex é como se fosse um Lego, então você não precisa usar o Flex inteiro. Se você quiser usar um pedaço do Flex, você usa um pedaço do Flex, porque ele é completamente autônomo. Você usa o que você precisa utilizar dele e pronto. Se eu não quiser usar, eu não quero um VMO, só quero usar os conceitos do Flex, que tem muitas coisas diferentes de outras abordagens, né? Por exemplo, tudo pode ser flexível. Dentro de um Scrum, por exemplo, Adriana, você tem lá sprints de tamanhos iguais. Dentro do Flex, você pode ter sprints de tamanhos iguais ou diferentes. Por que não pode? Se você precisa de um pedaço de uma sprint pequenininha, fazer uma descoberta e depois você sabe o que tem que fazer, você pode usar um outro sprint de tamanho diferente para fazer alguma coisa preditiva, porque você sabe o que tem que fazer. Você usou uma abordagem ágil para descobrir e depois você, um menor ou maior, sei lá o que for, depois sabe o que tem que fazer. Então, assim, nada é tão rígido dentro do Flex. Você tem a liberdade de usar algumas coisas como eles são nos modelos originais, mas você tem a flexibilidade, a possibilidade de alterar qualquer coisa de acordo com o seu contexto. Então, é isso que as pessoas estão fazendo. Né? Os casos que eu tenho, as pessoas vão me dizendo, as empresas que estão utilizando, elas falam essa história. Isso nos dá uma flexibilidade muito grande, porque eu não sou preso a nenhum modelo. Né? O Flex, na verdade, ele é só um caminho para você aprender a integrar coisas e flexibilizar a sua gestão. Então, casos acadêmicos não tem, papers escritos. Tenho, sim, vários casos de uso real. Há aqui outra questão do Jorge Zua, que pergunta se temos este modelo Flex utilizado em algumas empresas, assim como acontece com outros modelos. Tem vários casos. Né? Dessas 800 pessoas, muitas estão utilizando isso aqui. Eu tenho um grupo de WhatsApp, né, no Brasil lá, aliás, são vários grupos, né, que não dá para você fazer um só, né, e assim as pessoas relatam suas coisas, né, o que está acontecendo, tiram dúvidas, mostram como está aplicando, tem adaptações do próprio Flex. Tem uma empresa, por exemplo, que é multinacional, que ela resolveu não usar as coisas como o Flex na parte de projetos, mas adaptou o VMO dela e o portfólio dela para ser como o Flex preconiza. Outras empresas estão usando o Flex apenas no mundo de projetos, né? E tanto projetos quanto a parte lá de operações de TI. Ou seja, tanto a parte mais operacional, mais abaixo do Flex. Então, elas estão usando desse jeito, em função dessa integração que o projeto faz, essas flexibilizações que o projeto pode ter. Né? Então, assim, tem vários casos disso, sim. Isso é real. Isso não é um modelo teórico, não é só um papel. Ele é real em utilização. E uma pergunta também para o Miguel Carvalho Melo. Em relação ao Prisma, qual é que é neste momento o estado de utilização? Empresas que saiba que estejam a utilizar, temos a Google, a Força Aérea Americana, a New Balance, a Adobe, a Apple, a Bombardier, a World Wildlife Fund, a Autoridade de Eletricidade e de Água do Dubai, a HP, a Cellcom, a China Mobile, a Petronas, a NBA, a Nobilis Pipe e a Amazon. Isto assim, os grandes nomes conhecidos. Muito bom. Gostava agora também de colocar, em relação a todos os membros aqui do painel, de todos os oradores, uma questão global que é como vem o atual panorama na utilização das abordagens híbridas face às outras abordagens e o que é que perspectivam que poderá ser o futuro? Quem responde primeiro? Pode ser? Pode ser?
Pode ser o Hélio, sim. Assim, como eu falei, assim, eu não acredito, fortemente, eu não acredito numa abordagem mais puramente ágil. Eu acho, sim, puramente ágil não existe, puramente preditivo eu acho que também não existe mais. Eu realmente acredito hoje que assim, é muito raro o caso onde você consegue aplicar uma abordagem ágil pura, conforme concebida, né? E outra também, muita gente já viu os benefícios mesmo utilizando abordagens preditivas, existem excelentes práticas ágeis que podem ser utilizadas para complementar as práticas que são preditivas. Então você acaba por misturar tudo. Assim, você não tem como separar mais, não deve separar mais as coisas. Esse mundo onde você tem a parte só um ou só o outro não existe. Não podemos mais pensar em uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E é isso que eu falei, o futuro para mim, o presente já é assim. Esqueçam a puro uma ou pura outra. Aprendam a usar qualquer coisa, assim como você vai num restaurante, você usa a ferramenta, o talher que você quer, e ninguém questiona para você se, poxa, você está a usar isso, você está a usar aquilo. Não, você usa o que é necessário para o seu contexto. Né? E isso não tem que ser questionado, porque isso é o que funciona para você. Eu costumo dizer também, o Antônio, que assim, olha, nós não podemos ser escravos dos modelos, dos frameworks. Eles estão aí para nós sermos usados, para nós usarmos eles. A gente não pode ser escravo dele. Não, eu não posso fazer isso porque está escrito no guia X que eu não posso fazer. Como não pode? Se isso não faz sentido para mim, eu vou mudar. Exatamente, eu concordo completamente com o Hélio, porque é aquela velha história, não é? Se a única ferramenta que eu conheço é o martelo, tudo na vida me parece Tudo é prego. prego. Tudo é prego. E o que nós temos que perceber é que estas coisas todas, o Prism, um Prince 2, um PM Square, atenção que o PMBOK não é uma metodologia e o PMI não tem metodologia nenhuma. O Prince 2 é, o PMBOK, o Prince 2 é, o PM Square também é, o Prism também são, isso são metodologias, e depois ainda há todas as abordagens ágeis. Tudo isso são ferramentas da nossa caixa de ferramentas. Eu, enquanto estou de projeto, quanto mais recheada tiver a minha caixa de ferramentas e eu souber usá-las como deve ser, também disso. E integrá-las. Integrá-las, mais habilitado eu estou para dar resposta aos projetos que me aparecerem para frente, porque não podemos esquecer que cada projeto é um projeto, não há dois projetos iguais, os projetos são únicos e por isso nada me faz menos sentido do que eu pegar numa metodologia qualquer que seja, out of the box, e agora é one size fits all, isto agora dá para tudo. Porque não funciona. E por isso nós temos é que ter precisamente a flexibilidade de adaptarmos, seja o que for, que estejamos a utilizar ao contexto específico daquilo que temos pela frente. É claro que isto coloca dificuldades às empresas, porque as empresas gostam de ter tudo muito arrumadinho, muito estruturadinho, aquilo bem definidinho, entra porco, sai chouriço, aquilo carrega no botão, dá mais uma voltinha no carrossel, está mais um projeto feito. Pois é, mas não é assim, porque os projetos não são operações, são projetos, e depois é aquela coisa, se fosse fácil qualquer um fazia, não é? Adriana. Particularmente, eu nunca trabalhei num projeto que fosse somente tradicional, preditivo ou ágil. Né? Os projetos têm nomenclaturas. Diz que tu trabalha em ágil, não é o tempo inteiro, principalmente agora. Eu sempre trabalhei em projetos de tecnologia e toda a gente me dizia que eu estava num projeto que era ágil. Mas eu nunca consegui identificar completamente todas as diretrizes, os valores, os princípios de um projeto ágil nos projetos que eu trabalhava. Então, acho que os projetos sempre foram híbridos, né? Sem nomear nada, sem ninguém dizer que eles eram híbridos. Os gestores têm muitas dificuldades, principalmente os gestores que estão muito acostumados a trabalhar com uma metodologia que é preditiva, né? Que estão acostumados com tudo muito certinho, muito organizadinho. Quando começam a trabalhar em ágil, sofrem ali um ataque cardíaco inicial, né? Porque não conseguem prever exatamente o que vai acontecer do início ao fim, não conseguem ali colocar tudo no project, exatamente todas as tarefas e controlar aquilo como era antes.
E, ao mesmo tempo, os developers que gostam de trabalhar em ágil começam a se sentir muito presos por aquele gestor que quer puxar todo mundo de volta para o tradicional. E aquilo, com o andamento do projeto, aquilo vai se misturando e aquilo se torna uma metodologia completamente híbrida, sem ninguém nomear nada e sem ninguém dizer que é Flex ou Prisma ou qualquer outro tipo de metodologia. Muito bem. Há aqui uma questão também interessante colocada pelo Hipólito Guedes, que é: não será mais difícil para uma empresa que tem um PMO acompanhar ou monitorizar o progresso de um projeto que usa uma metodologia híbrida? Não. Pelo contrário, para mim é mais fácil. Para mim é mais fácil. Hélio, peraí, tens que dizer tudo. É mais fácil se tiver alguém que perceba destas coisas. Exatamente. Porque se põem, como eu já vi em algumas empresas, a controlar, nos PMOs, a controlar projetos, pessoas que querem gerir os projetos como se fossem operações, é claro que não vai funcionar. Não vai. Não vai. A questão é a seguinte, para você ser híbrido, ou seja, usar essa verdadeira gestão, como tu assim, e a gestão natural, como a Adriana falou, né? É assim, aqui é normal, né? Aqui é normal, né? Você tem que mudar um pouco do mindset. Tem que mudar um pouco do mindset. Se você tiver mais assim, não, eu estou no mindset puramente preditivo, esquece. Você não vai conseguir ser híbrido. Se você tiver assim, não, agora eu só sou ágil, eu sou ágil. Não, o que vale, o que importa é o que está ágil, o que está ágil, o que importa. Essa coisa aqui preditivo já acabou, está morta, está enterrada, isso não existe. Né? Então, se você não tiver esse mindset híbrido, onde você tem essa capacidade de você olhar para os dois lados e dizer que os dois são bons, e você vai usar o que você precisar para entregar valor, que é isso que interessa, essa é a filosofia do Flex com flexibilidade. O que interessa para eu entregar valor? O que eu vou usar? Eu estou pouco me lixando, desculpa a expressão, mas eu vou usar aquilo que me interessa naquele momento. Se eu precisar flexibilizar uma coisa ou outra, tanto faz, desde que aquilo entregue valor, esteja de acordo com os stakeholders. Né? Agora, assim, não é difícil, não é mais complexo. A questão é, dentro da gestão híbrida, você tem camadas de gestão. Você tem uma camada de entrega de produto que pode trabalhar de uma maneira um pouco mais criativa, um pouco mais adaptativa. E tem uma camada de gestão de projetos que ele é um pouco mais preditivo, porque você precisa, como organização e como PMO, no caso do Flex, o VMO, dessa previsibilidade. Porque o seu cliente vai querer saber quanto vai custar, em que tempo vai terminar, você tem previsibilidade, qual é o teu orçamento para a sua empresa. Você não tem como se afastar disso. Não existe essa história de quanto vai custar o projeto, eu não sei porque eu sou ágil, quando vai terminar, eu não sei porque eu sou ágil. Isso não existe no tempo real. As empresas precisam saber disso, os clientes precisam saber disso. Né? Então, assim, eu não vejo muita diferença e não vejo muita dificuldade, desde que você entenda as camadas de gestão diferentes e o que você vai usar em cada uma das camadas de gestão. E pensar como todo mundo sendo uma equipa só. Né? E não é o chefe ou não sei o quê, não, é um tipo de gestão que todo mundo trabalha, mas com funções diferentes, tá certo? Funções, porque cada um tem uma característica e uma habilidade diferente de utilizar as suas características e suas competências. Mas mais difícil eu não vejo não. Muito bem, não sei se os presentes querem colocar mais alguma questão. Pelo silêncio, pressuponho que não haja mais questões. Não sei se os nossos convidados oradores querem fazer mais alguma apreciação sobre o tema. Adriana, quer terminar com alguma mensagem? Mensagem só para meus alunos estudarem e finalizarem o projeto, que começa as apresentações na semana que vem. Muito bem. Miguel, mensagem? Não, só para aqueles que já não são alunos, se estiverem interessados, inscrevam-se no MBA de Gestão de Projetos. Já agora aproveito para informar que o MBA de Gestão de Projetos da Autónoma Academy tem um desconto para alunos atuais das licenciaturas. De maneira que é sempre interessante poderem saber desse pormenor, não seja, enfim, é sempre um desconto, é sempre simpático para os atuais alunos
poderem prosseguir no MBA. Ainda é bastante. E ainda é interessante, sim. É. Eu não vou aqui falar em números, que não me compete, mas poderão contactar a Autónoma Academy se tiverem interesse em saber, e se houverem vários alunos em conjunto que se inscrevam, o desconto poderá ainda ser maior. Hélio, quer lançar aqui alguma mensagem final? Eu acho, sim, se eu pudesse lançar uma mensagem final, assim, aprendam assim, a integrar coisas. Esse mundo aí de projetos, assim, projetos de gestão, eu acho que se a gente não tiver essa capacidade de integrar coisas e ter as coisas vistas com uma visão sistêmica, uma visão mais holística, eu acho que é uma grande habilidade que as pessoas têm que ter hoje em dia. Aprender a integrar coisas e não a ver coisas de maneiras isoladas. Né? Vocês, não sei, a gestão de projetos, não sei, os alunos, estudem bastante, testem bastante, não fiquem presos a paradigmas, não fiquem presos a dogmas e a princípios e coisas assim que não podem ser mudadas. O mundo não é definitivo, assim, escrito na pedra. A gestão não é escrita na pedra. Ela precisa ser flexível, ela precisa ser adaptativa, precisa ser adequada ao seu contexto, né? Então, assim, aprendam muito, testem muito, acertem e errem muito para que vocês criem o seu próprio caminho, né? Eu costumo dizer lá nos cursos do Flex, o Antônio, que assim que o meu objetivo final é fazer com que todo mundo abandone o Flex, aprenda a usar e abandone o Flex. Assim, mas como assim você quer? Você criou um modelo que as pessoas não usem o modelo? Eu quero que as pessoas aprendam e não usem o modelo depois. Mas como assim? Porque se as pessoas aprenderem a filosofia por trás do Flex, aprenderem a integrar as coisas e flexibilizar as coisas, utilizar o que tem que utilizar, o Flex já cumpriu essa missão, não faz mais sentido. Ela vai usar o que ela tem que usar. E o próprio Flex deixa de ter sentido. E essa é a opção. Então, assim, é você usar a verdadeira gestão. Né? Então, para isso, você precisa de testar, utilizar, aceitar, errar, evoluir e aprender a integrar e flexibilizar as coisas. Essa é a minha mensagem. Muito bem, para terminar, vou agradecer aqui a participação dos oradores pelas excelentes apresentações que foram efetuadas. Agradecer também a todos os que assistiram aqui à conferência, esperando que tenham obviamente gostado e que tenha sido interessante para, enfim, para conhecerem melhor aquilo que tem a ver com as abordagens da gestão de projetos propriamente dita. Vou terminar então aqui a gravação, ficando obviamente disponível para podermos continuar a conversar um bocadinho mais para quem quiser colocar algumas questões. Uma boa noite a todos.